Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários que pagam dividendos acima da média, que pagam aluguéis, rendimentos acima da média para nós investidores. Então se você quiser saber quais são esses 3 fundos que pagam rendimentos, dividendos acima da média, e principalmente se você quer saber qual é o fundo que paga quase 20% ao ano, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, que os fundos imobiliários são ótimas opções de investimento, eu acredito que a grande maioria das pessoas que acompanham aqui o canal já sabe, porque eu sempre falo desse tipo de ativo, sempre falo dos benefícios que é você investir através de fundos imobiliários e não comprar um imóvel diretamente. Eu falo de muitas coisas e essas coisas normalmente são coisas positivas sobre os fundos imobiliários. E uma dessas coisas positivas são os rendimentos mensais que eles nos proporcionam. Então, quando a gente investe em ações, a gente normalmente pensa na valorização desse ativo ao longo do tempo e dos dividendos que as ações pagam. Só que um grande problema das ações, que eu não considero um problema sim, mas que pode ser um problema para quem busca rendimentos constantes, é que as ações pagam dividendos uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, varia de ação para ação. Então, não é tão constante quanto o rendimento de um fundo imobiliário e por isso a grande maioria das pessoas prefere investir nesse tipo de ativo que nos proporciona rendimentos mensais. Mas não é somente os rendimentos que atraem o investidor, na verdade também tem outro fator, que é o fato de você estar investindo em imóveis, que sempre foi um bom tipo de investimento aqui no Brasil, que vem se valorizado ao longo do tempo. Então, o brasileiro ele sempre gostou desse tipo de ativo, do ativo imobiliário, e por isso os fundos imobiliários são muito bem aceitos pelos investidores aqui do nosso país. Então, a gente tem a vantagem dos rendimentos e a gente tem a vantagem de que a gente está investindo em algo que historicamente foi muito bom, foi um bom investimento, que no caso são os imóveis. Então, no vídeo de hoje eu resolvi trazer 3 fundos imobiliários que têm altos rendimentos, que te pagam bons rendimentos ao longo dos meses, para que você consiga aumentar os seus rendimentos, para que você consiga aumentar a sua renda e sobreviver desse rendimento no futuro. Então, quanto mais você investir hoje em fundos imobiliários, mais você acumular de fundos imobiliários, mais você vai receber de rendimentos. Esses rendimentos vão acumulando e vão crescendo ao longo do tempo, e lá no futuro você vai conseguir sobreviver somente deles. Então, aqui no caso eu estou trazendo 3 fundos imobiliários que pagam bons rendimentos para você, altos rendimentos, e que com esses rendimentos você vai conseguir comprar novas cotas de fundos imobiliários e com isso aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, eu acredito que isso é um benefício para você e por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui, trazendo 3 opções de fundos imobiliários que têm altos rendimentos, que nos proporcionam rendimentos acima da média do mercado. Mas vale destacar que tudo que tem um rendimento muito alto tem um risco atrelado. Então, aqui no caso eu vou trazer 3 fundos. Esses 3 fundos, eles têm um risco maior porque eles estão num setor de atuação um pouquinho mais arriscado e por isso eles pagam altos rendimentos. Então fica aí que eu vou trazer esses 3 fundos, vou nomear cada um deles e vou falar um pouquinho sobre o risco que eles têm por trás e o rendimento que eles nos proporcionam. O primeiro fundo da lista é o VRTA11. E ele é um fundo de papéis, por isso esse risco um pouco mais alto que os outros fundos imobiliários, porque os fundos de papéis eles não estão atrelados diretamente ao imóvel ou a aluguéis. Eles investem em títulos que estão atrelados ao ramo imobiliário. Então eles investem em LCIs, em CRIs, em outros fundos imobiliários. Então eles não estão atrelados diretamente a imóveis, mas eles têm uma ligação indireta com isso. Então eles podem ser fundos imobiliários, eles atuam no ramo imobiliário, mas não de forma direta. E por isso eles têm esse risco um pouquinho maior, que nos proporciona também um rendimento maior, que aqui no caso de VRTA11 é aproximadamente 10% ao ano nos últimos 12 meses. E para quem não sabe, 10% ao ano é uma taxa muito elevada, então você vai ter um alto rendimento. Para os padrões que a gente está hoje, a taxa básica de juros está ali por volta dos 6,25%, e isso torna o rendimento desse fundo imobiliário em questão muito alto, muito elevado em comparação com a média do mercado, o que é muito bom para você como investidor que busca altos rendimentos. Mas é claro, lembre-se de analisar os riscos desse ativo, principalmente por ele investir em títulos e não diretamente em imóveis, e também analise outras questões como a gestora, a administradora e tudo mais. O VRTA11 é um fundo não tão grande assim, ele tem mais ou menos 1 bilhão de patrimônio, o que não é tão alto para os padrões de grandes fundos imobiliários aqui no Brasil, mas é um fundo relativamente grande e até certo ponto um pouquinho conservador. Então pode ser uma ótima opção de investimento, mas cabe a você analisar se você pode ou se você quer investir nele ou não. O segundo fundo aqui da nossa lista é o IRDM11. E assim como o VRTA11, ele também é um fundo de papel. Então ele investe em títulos que estão atrelados ao ramo imobiliário. Como vocês podem ver, esses fundos de papéis, normalmente eles têm uma rentabilidade maior porque eles também têm um risco maior, como eu falei para vocês, por não serem diretamente atrelados a imóveis, por investirem em títulos e não em imóveis diretamente.
Então, todos os fundos aqui dessa lista são fundos de papéis. Isso nos mostra o quanto esses fundos podem ser rentáveis, mas também nos mostra um pouco do risco a mais que esses fundos nos proporcionam. Então, caso você queira investir em algo que tem alto rendimento, esses fundos de papéis normalmente são ótimos negócios, mas você tem que ficar atento à segurança e ao risco desse fundo em questão. Aqui no caso, o IRDM11 é um dos maiores fundos da nossa bolsa de valores. Ele tem mais ou menos 3 bilhões de patrimônio líquido, o que é algo muito grande aqui para o nosso mercado de fundo imobiliário. Ele é um dos maiores da bolsa, como eu falei. Ele tem um rendimento de aproximadamente 12,8% ao ano nos últimos 12 meses. Então ele tem um rendimento maior do que o VRTA11 ao longo dos últimos 12 meses, o que é muito bom. E ele também é um pouco maior do que o VRTA11. O VRTA11, como eu falei, tem 1 bilhão de patrimônio líquido e o IRDM tem aproximadamente 3 bilhões de patrimônio líquido. Então aqui a gente vê uma diferença. E como eu falei, quanto maior o rendimento, normalmente também maior o risco. Então, IRDM11, ele tem uma exposição maior a ativos mais arriscados, que eu vou falar mais futuramente, mas ele é um pouquinho menos conservador do que o VRTA e por isso tem um rendimento maior por ter um risco maior atrelado. Ele tem uma gestão ativa, que faz uma boa seleção de ativos, é claro. Ele, como eu falei, investe em títulos atrelados ao ramo imobiliário, como CRIs, LCIs e tudo mais. Mas, principalmente, ele tem uma exposição muito grande a outro fundo imobiliário da nossa bolsa de valores, que inclusive está aqui na nossa lista, que é o próximo ativo que eu vou falar para vocês. E o último ativo da nossa lista, e com maior rentabilidade entre esses três, é o HCTR11. E como eu falei, o IRDM11 ele tem uma exposição grande a esse fundo, por isso ele tem altos rendimentos também, mas esse fundo em questão tem um rendimento ainda maior por conta do seu risco também. Então, ele tem ativos que estão atrelados ao ramo imobiliário, como eu falei, títulos, e ele tinha títulos principalmente atrelados ao IGPM, que é um índice de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Então, o IGPM deu uma alta nos últimos meses e tudo mais, e isso proporcionou altos rendimentos para esse fundo imobiliário em questão, porque os seus títulos, os seus principais títulos eram atrelados ao IGPM. Recentemente ele tem mudado um pouco essa exposição, ele tem atrelado seus investimentos muito mais ao IPCA, mas o IPCA também tem aumentado ao longo dos últimos meses. Então esse fundo tem uma boa exposição a esses dois índices que vem crescendo ao longo do tempo e vem aumentando a rentabilidade desse fundo em questão. Então ele é um fundo relativamente grande, ele tem mais ou menos 2,3 bilhões de patrimônio líquido, o que é relativamente grande, como eu falei, é um pouquinho menor que o RDM, mas ele tem um rendimento muito maior. Ele tem um rendimento de 19% ao ano, o que é muito alto comparado com a média do mercado e comparado com qualquer outro fundo imobiliário, o que é muito bom de certa forma, porque nos proporciona bons rendimentos, mas ele também tem um risco maior e é muito importante que você entenda isso. Ele tem um risco atrelado muito maior por conta dos títulos que ele tem em carteira, por causa dessa exposição em IGPM, por causa da exposição ao IPCA e por outras coisas, por outras questões atreladas aos títulos que ele tem em carteira. Então ele tem um risco muito maior e por isso ele tem um rendimento tão alto como vocês podem ver, 18% ao ano nos últimos 12 meses. Bom, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desses 3 fundos imobiliários que nos proporcionam altos rendimentos. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações, porque é muito importante para você receber os próximos vídeos. Pelo vídeo de hoje é isso, valeu e tchau, tchau.